O Everton é ídolo do Palmeiras? Essa é a pergunta do vídeo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Segundo informações do nosso palestra, do Diego Firmino e da TV Espírito de Porco, o negócio entre Palmeiras e Grêmio avançou nas últimas horas e a negociação pelo Everton deve ser sacramentada aí nas próximas horas, nos próximos dias. Enfim, o goleiro deve ser oficializado como reforço do time gaúcho, deve deixar o Palmeiras depois de 8 anos. Segundo o pessoal da TV Espírito de Porco aqui no Twitter, o Palmeiras avançou, com a negociação, acenou positivamente a proposta, sinalizando que os valores estão dentro do esperado pela diretoria do Verdão. A proposta, o Grêmio ofereceu aí $1 milhão pela liberação imediata do goleiro. Tempo de contrato, o acordo com o atleta prevê um vínculo de 2 anos, com opção de renovação por mais um, dependendo das metas. Segundo o pessoal aqui, os ajustes estão prestes a acontecer. Aí. Os clubes estão alinhando detalhes burocráticos, cláusulas contratuais para selar o negócio. Ou seja, o Everton está de saída do Palmeiras. E segundo o nosso palestra aqui, texto do Léo Barbieri, de hoje, inclusive de 12h47, traz aqui um detalhe, que nos últimos dias a diretoria do Palmeiras havia se irritado com a postura do Clube Gaúcho em procurar, como eu já havia falei ontem lá no Futeboteco, falei em algumas lives também, procurar primeiramente o staff do Everton em vez de procurar o Palmeiras. E o atleta, inclusive, teria dado o aval para que o seu staff negociasse com o Grêmio. E sem falar com o Palmeiras. Tudo isso gera um desgaste, na minha opinião. Um desgaste com a imagem do Everton. Eu tô aqui justamente para perguntar e para tentar construir um raciocínio junto com vocês, para a gente debater essa questão. Idolatria, primeiramente, é uma questão muito particular de cada um. As pessoas têm ídolos no futebol baseado em métricas próprias, Eu, por exemplo, considero o Alex um ídolo do Palmeiras, um ídolo meu. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez em uma pauta sobre a ausência de gols de faltas no futebol brasileiro. Entrevistei o Alex e tremi na base de ver ele de perto, de conversar com ele. Em 3 minutos de papo, o cara já parecia meu melhor amigo. Assim. Impressionante a humildade desse cidadão. E o quanto ele jogou de bola, a inteligência que ele tem, os pensamentos dele. Acho que tudo isso me faz admirar o Alex e ter ele como um ídolo, como uma mente pensante do futebol. E é a métrica que eu criei. O Marcos, por exemplo, que para mim é o maior ídolo da história do Palmeiras. O Marcos, ele é unânime. O Marcos, ele não tem um palmeirense que não goste do Marcos, que não se identifique com o Marcos como jogador do Palmeiras. Pelo que ele foi, pelo que ele representou, pelos momentos marcantes. Eu achei assim de uma... Eu não ia comentar sobre isso, mas é inevitável não falar, Eu achei de uma baixeza do Abel Ferreira no último sábado. Mas o Abel desviou o foco. O Abel tentou dar moral pro Everton. Foda-se. O que ele falou, pra mim, foi um assinte à história do Palmeiras. Foi uma posição ali, uma fala de se sentir acima de qualquer um no clube pra poder dar pitaco no que você, torcedor, no que eu, que sou palmeirense desde que nasci. Meu pai colocou o macacão do Palmeiras no quarto do Hospital Santa Joana, na Avenida Paulista, onde eu nasci no dia 23 de novembro de 1991, num sábado, às 5h59 da tarde, tinha um macacão do Palmeiras lá. Eu já nasci palmeirense. E já nasci com esse sentimento. E cresci vendo São Marcos representar o Palmeiras, salvar o Palmeiras, ficar no Palmeiras numa segunda divisão e dar a sua vida, como ele disse que daria naquele 5-0 contra a Ponte Preta em 2008. Me arrepia e me emociona só de falar nisso. Então, o Abel, quem é você para falar que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras, gostem ou não? Da onde você tirou isso? De onde você se sentiu
com razão, com tamanho para falar isso do torcedor do Palmeiras. Por isso que eu falo, cara, o Abel tem que melhorar o tratamento dele com o torcedor do Palmeiras. Evitar essas divididas idiotas. Essas divididas que só criam e colocam mais gasolina na relação dele com a torcida do Palmeiras, que já não é mais a mesma. Gostem vocês ou não. Vocês que ainda defendem o treinador de forma unânime, exacerbada, algo que pra mim beira o fanatismo. Desculpem falar. Você que defende o Abel acima de tudo e todos, um ser imaculado, desculpa, cara. Tá? É hora de procurar uma ajuda. Você que briga com as outras pessoas por causa do Abel, desculpa, cara. Tem que ter um senso crítico. O que ele falou no sábado é uma besteira enorme. E não venha me dizer que foi pra desviar foco. Que eu achei também que o que ele falou do Fluminense foi pra desviar foco e não foi. Ele falou dentro do vestiário pros jogadores. E aí eu questiono. Um cara como o Everton, que só é o goleiro que é por conta do Palmeiras, que foi campeão olímpico, veio pro Palmeiras e se tornou um goleiro longevo, um goleiro regular, um goleiro que disputou Copa do Mundo, que ganhou 2 Libertadores, ganhou, se eu não me engano, 3 brasileiros, né? 2018, 2022 e 23. Goleiro tetracampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, enfim, vários títulos. O goleiro mais vencedor da história do Palmeiras. Isso ninguém vai apagar. Agora, apenas títulos tornam um jogador o maior ídolo. Ídolo é uma parada muito pessoal. E eu, desculpa, o Everton, acho que você não é mais ídolo nem que o Jailson pro torcedor do Palmeiras. Você pode ter sido um goleiro vencedor, regular, que vinha falhando, falhou no Mundial, falhou em jogos contra o Corinthians, já não era mais o mesmo goleiro. E aí, no primeiro sinal de que você não seria mais titular, você dá aval para que o seu staff negocie com o Grêmio sem o Palmeiras saber. Você acha isso legal? Você acha isso bacana? Olha, se isso realmente for verdade, eu acho questionável, no mínimo. No mínimo questionável, para não dizer outra coisa aqui e preservar. Isso, desculpa, se realmente, colocando na condicional de novo, se isso realmente aconteceu, isso não é uma atitude de ídolo. Isso não é uma atitude de ídolo. Repito aqui, o Marcos Rocha, quando saiu, o Grêmio veio procurar, fala com o Palmeiras lá. Mike, o Santos veio procurar, fala com o Palmeiras. Zé Rafael recusou 5, 6 vezes a investida do Santos para ficar no Palmeiras. E sempre fala com o Palmeiras lá, Santos. O Everton? Por que isso? Ficou uma mágoa? Um dia talvez saberemos. Eu entendo, o jogador é a profissão dele, tem que jogar, ele quer estar em campo, ainda mais uma posição como a de goleiro, que precisa de regularidade e tudo mais. Mas assim, acho que diante das informações que a gente viu, como as coisas foram conduzidas, eu acho que dá ainda mais uma manchada na imagem do Everton com a torcida e faz a declaração do Abel Ferreira se tornar ainda mais uma besteira dentre tantas que ele já disse nos últimos 2 anos, pelo menos. E acirra ainda mais a relação dele com a torcida palmeirense. E faz com que fique cada vez mais claro que, diante de quem está acima do Abel, o pensamento é esse também. De querer doutrinar, de querer domesticar, de querer ensinar para você, palmeirense, para mim, o que é o Palmeiras. Parece que o Palmeiras existe a partir de 2020, quando um português desembarcou aqui no Brasil e descobriu o Palmeiras. Que parece, nas entrelinhas, que esse é o pensamento matriz, é o pensamento mor que reina hoje na academia de futebol. Por isso que eu repito, essa gestão, ela tem acertos, ela tem benfeitorias ao clube, ela cuida administrativamente
Se formos olhar ali do dinheiro do clube, não vai roubar os cofres do Palmeiras. Mas na questão do futebol e na questão da relação com o torcedor, pra mim é uma das piores que existe. Porque se sente acima, tem a soberba como o seu fio condutor ali. Tem a soberba como mantra. É assim que se coloca a Leila Pereira quando vai falar com o torcedor do Palmeiras. E é assim que se coloca hoje não, né? De uns 2, 3 anos pra cá, o técnico Abel Ferreira. Que falou no último sábado uma besteira gigantesca e que mostra um desconhecimento ou que mostra uma arrogância, uma prepotência absurda de colocar o Everton como o maior goleiro da história do Palmeiras, goste você ou não. O Everton, pra mim, ele não tá nem entre os 10. Eu acho o Everton um bom goleiro. Já falei lá no Pó de Porco que eu achava injusto algumas críticas que a torcida do Palmeiras fazia a ele. Uma pegação no pé e tudo mais. Achava ele um goleiro regular, como eu falei. Um goleiro que falhava pouco. Um goleiro que contribuía pro time. Um líder. Parecia, né, ser um líder. E agora sim, essa saída desse jeito, me desculpa, cara, dá uma, sabe, você fica, como diz o outro, não confia em jogador de futebol, não tenha ídolos no futebol. A palavra hoje diz uma coisa, amanhã a palavra é outra. Tudo que move o futebol, dinheiro. E aí a gente fica aqui, né? E aí, nesse ponto, dentro dessa construção, desse argumento que eu dei agora, São Marcos fica ainda maior. Que foi até o Arsenal, que na época, no início dos anos 2000, era um dos maiores times do mundo, campeoníssimo inglês, com o Arsène Wenger e tudo mais. E o Marcos conheceu as dependências do Arsenal. Os caras iam pagar uma bala na época pra ele e ele olhou... prefiro ficar no Brasil, prefiro ficar no Palmeiras lá, sabe? Pô, daquele jeitão do Marcos, né? Super simples. Não, mas vai jogar a Série B. Ah, não, dane-se, eu jogo. Pô, quer comparar, cara? Não existe. Questionar a idolatria do Marcos, colocar um goleiro acima dele como ídolo. Como ídolo. O Leão pode até ter sido mais goleiro que o Marcos. Muitos das antigas, né, a galera que viu o Leão jogar, eu vi até o Sormani falando sobre isso. O meu pai chegou a ver o Leão jogar também, mais pro final de carreira. Todos eles diziam que o Leão era um baita de um goleiro, um assombro de goleiro, tecnicamente muito acima. É discussão. O próprio Marcos, tão humilde que fala que o Everton é melhor que ele. O que eu acho uma loucura do próprio Marcão, mas humilde como não gosta de entrar nessas divididas. O que eu acho foda do Marcos é a questão dele saber o tamanho do Palmeiras, velho. Dele sempre ponderar, dele sempre tentar... Gente, calma, não é por aí, não. Sabe, sempre aquele humildade, pezinho no chão, cara do interior. Não é esse cara pavãozão, assim. Pelo contrário, velho. Pelo contrário. Ele poderia chegar e falar, pô, ele poderia dar no meio do Abel. Poderia dar no meio do Abel. Como assim, velho? O maior goleiro da história do Palmeiras é o Everton. O Marcos tem um busto no Palestra Itália. Foi um desrespeito o que o Abel fez. E por isso eu questiono, o Everton é ídolo? O Everton sai como ídolo? É ídolo do Palmeiras? É ídolo da torcida do Palmeiras? Olha, eu acho bem difícil as pessoas acharem o Everton ídolo do Palmeiras. Eu imagino que ele mereça, se é que vai acontecer, acho que vai, né? Uma despedida, com troféus, com fotos, com tudo mais. Mas assim, ídolo do Palmeiras, pra mim, depois do Marcos como goleiro, Fernando Praz
gigantesco. Gigantesco. Muito, mas muito maior que o Everton. Muito maior que o Everton. O pênalti, eu costumo falar, o pênalti do Praz afundou a crise do Palmeiras no gol do Santos em 2015, no último pênalti da Copa do Brasil. Ali foi um pênalti de ruptura, foi um marco. O Palmeiras deixou de ser aquele Palmeiras mal administrado, aquele Palmeiras que tinha sanguessugas na sua política, que não deixava o Palmeiras crescer, para a partir dali iniciar uma era de profissionalismo, de categoria de base forte, de novo estádio, de ampliação de receitas e um Palmeiras vencedor. Foi a partir daquele pênalti do Fernando Praz, que veio para o Palmeiras em baixa. Quando ninguém queria jogar no Palmeiras, ele deixou um Vasco que tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2011, que tinha sido muito competitivo em 2012, que tinha sido vice-campeão brasileiro, que ele era ídolo da torcida do Vasco, e ele viu no Palmeiras uma oportunidade de ser um dos rostos de uma reconstrução de um gigante que estava adormecido. E foi exatamente o que aconteceu. Jogou uma Série B, jogou Libertadores na Série B, subiu o Palmeiras e em 2015 foi o grande protagonista de um dos títulos mais importantes da história do Palmeiras. Sobretudo da história recente do clube. A Copa do Brasil de 2015, com ele sendo o grande protagonista. Só isso já torna ele muito maior que o Everton. Que foi um goleiro importante, que foi um goleiro regular, como eu disse, tecnicamente muito bom, mas que, diferente de Marcos, diferente de Fernando Praz, diferente até de Jailson, que eu duvido que o Everton conseguiria uma sequência como o Jailson teve em 2016, que foi um dos grandes protagonistas do Palmeiras num título brasileiro que não vinha há 22 anos. E que quando o Jailson assumiu as luvas, o Palmeiras não perdeu mais. Com ele embaixo do gol, o Palmeiras não perdeu. Perdeu um jogo pro Santos que não era ele o goleiro. Então, assim, o que o Abel disse beira a prepotência, é ególatra, né, como é. E beira também um desconhecimento absurdo do Palmeiras. Então, palmeirense, quando você for ao Allianz e gritar que esse cara é palmeirense como a gente, olha, é questionável também, tá? É questionável também. Eu disse que não ia falar mais sobre entrevistas, é cansativo, mas não tem como não falar. Afinal de contas, o mais importante de tudo, que é o Palmeiras, foi questionado, foi colocado para baixo nessa fala. Então, como palmeirense, torcedor que sou, é uma das minhas obrigações vir aqui e falar também da minha opinião. Então, eu deixo para você agora responder aqui nos comentários se você acha o Everton é ídolo. Sai bem ou sai mal do Palmeiras? Na primeira oportunidade que viu que não seria titular, opa, vou pular fora em vez de disputar a posição. Como o próprio Abel disse. Nessa fala acho que ele foi correto. Fica, disputa a posição com o Carlos Miguel, tá chegando agora. É um goleiro que tem potencial, mas ainda nitidamente não passa a segurança ainda. Você tem história no Palmeiras, fica, disputa a posição. Quem sabe você não reconquista a posição de titular, mas não. O cara prefere ser unânime e ir jogar no Grêmio. Direito dele. Mas, repito, como as coisas parecem ter sido conduzidas, me deixa um sentimento amargo nessa saída do Everton. Quero saber a sua opinião, ele é ídolo ou não do Palmeiras? E o que você achou dessa declaração do Abel Ferreira no último sábado? Comenta aí, não esquece do like, não esquece do hype, e a gente volta aqui para se falar. Lembrando, claro, esse canal é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, melhor bet do mercado, patrocinadora do canal do Felipe Oliveira, do Futeboteco. Então, se você gosta de fazer aquela brincadeira durante os jogos, recomendo para você baixar aqui o aplicativo da Bet Nacional. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Demorou? Tamo junto, grande abraço e avante palestra. São Marcos, só existe um, viu, Abel? É nóis.